Primeiro que as pessoas precisam aprender a diferença de branding e marketing. Pronto. O que é branding, Fê? É o porquê. Porque quando a gente tem uma marca forte, a gente tem um marketing forte. Branding é perfumaria, não é perfumaria. Essência. É essência. Ah! Perfeita! É isso! Pega essa! Pega. Porque se eu olhasse alguém do mercado, eu ia me comparar e achar que não estava bom. Eu olhei só para mim, naquele tempo. E saiu uma metodologia incrível. Tem cliente, Fê, que a gente precisa primeiro falar para ele trabalhar a mentalidade, depois voltar para o projeto de branding. Sabe, porque fulano é um charlatão, é um picareta. Daí eu digo assim, então vamos lá, vamos desenvolver você para não deixar o charlatão falar no seu lugar. Saiba contar uma boa história, porque toda marca nasce de uma história. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho para contribuir com a tua mentalidade, autoridade e resultados. Esse episódio patrocinado pelo Titanium Club. Nosso objetivo é contribuir aí com o crescimento pessoal e profissional dos negócios dos nossos sócios. E ter o Titânio aqui conosco no podcast Saia do Rascunho é um privilégio para mim. Minha convidada, uma pessoa que me acompanha na jornada nos últimos 8 anos, eu diria, que me viu nascer em vários movimentos estratégicos da minha carreira. Ela, que é referência quando o assunto é posicionamento de marca, marketing e estratégia. CEO da Gala Branding, mentora e professora, Sabrina Bender, tem ajudado profissionais e empresas a construírem marcas fortes e memoráveis, com uma visão afiada sobre branding, sobre influência. Ela vai nos contar os bastidores da construção de uma marca de sucesso. Que marca é feita para marcar? É a vida das pessoas. É isso que você pode esperar. Pega papel e caneta, que eu tenho certeza que vai virar o ponteiro aí nos seus negócios. Na mesa comigo, seja bem-vinda, Sabrina! Obrigada, Fê, pelo convite, por estar aqui contigo. Sou uma fãzaça do teu trabalho em todos esses anos. Como tu disse, te vi desde o início e hoje vejo uma Fernanda gigante, cada vez expandindo mais, fazendo o que a gente veio falar aqui, marcando de verdade a vida das pessoas, porque se não for para marcar, a gente nem vem. Nem vem, é isso aí, muito bom. Sabrina, antes da gente, eu tô aqui com perguntas afiadíssimas, eu acho que você é uma mulher visionária, além, sabe, que enxerga além. Eu gostaria o que você precisa falar aqui para as pessoas para conhecerem a Sabrina antes da gente ir para o jogo e poder contribuir muito aí com a minha audiência. Ótimo. Quem é Sabrina? A Sabrina, então, hoje ela é o meu melhor título que eu mais gosto é professora. Então, ensinar para mim não tem. Acho que de poder falar do que eu sei, poder contribuir para a vida das pessoas é o que mais me enriquece. Mas hoje eu sou estrategista, especialista em posicionamento de marcas, trabalho muito com médicos e profissionais da saúde, então tenho foco hoje no meu trabalho em transformar a carreira deles, eles como uma marca pessoal forte. Então, esse é o meu maior objetivo, porque o médico ou o profissional da saúde, ele tem uma formação, Fê, você casada com médico, né? Sabe muito bem. Ele não aprende isso na faculdade. E ele vai para o campo de batalha e ele sabe o quê? Atender o paciente. Porque ele veio só com um propósito muito forte. Uhum. Mas desse propósito, a gente tem que extrair o dinheiro também. E o dinheiro a gente extrai como? Com posicionamento forte, sabendo vender, sabendo realmente marcar e fazendo isso com intencionalidade. Então, essa é a Sabrina hoje, a melhor sensacional. versão Vai ser dela. um bate-papo muito especial aqui no nosso braço, aqui no clube. A gente cresce muito a saúde. Eu, nesses 25 anos de carreira, tive o privilégio não só de com o Isaac, mas de conduzir a carreira de inúmeros profissionais dessa área, né, nesses pilares que eu defendo: mentalidade, autoridade e resultado.
Acho que Perfeito. quando o profissional se dá por conta de onde ele pode chegar com o seu conhecimento, dentro daquilo que ele já criou e com a educação, é um Ele só mar vai. de oportunidades, É. né? Então, vamos trazer um pouquinho isso para a mesa e vamos começar nivelando o conhecimento aqui da nossa audiência sobre o que é branding. Vamos Branding. na base. Sabe que eu tenho uma coisa aqui, posso pegar o celular? Tudo que tu quiser, Então, olha só, nós vamos botar isso na tela para Perfeito. todo mundo ver. tá? Primeiro que as pessoas precisam aprender a diferença de branding e marketing. O Pronto. que é branding, Fê? É o porquê. Qual é a diferença do marketing e do branding? Branding é o porquê, marketing é o como. Branding é o longo prazo, marketing é o curto prazo. Branding é o macro, marketing é o micro. Branding define trajetória, marketing define tática. Branding é o motivo para comprar, marketing é o motivo para comprar uma vez. Uau! Branding é o ser, marketing é o fazer. Branding tem foco em criar relacionamento, marketing tem foco em criar necessidade. Essa é a melhor definição do que é o branding e do que é o marketing, porque as pessoas não sabem diferenciar. Tá, conta um pouco mais sobre isso para nós. Tá. Quem está nos ouvindo, por onde começar? Para onde olhar? Ótimo. Por onde eu começo todo esse movimento? Principalmente, vamos focar em profissionais da área da saúde, essa entrega aqui hoje? Vamos focar em profissionais da área da Perfeito. saúde. Valendo. Então, vamos lá. A gente começa sempre pelo branding. Fê, eu, na minha trajetória, sempre iniciava pelo marketing? Não, a gente inicia pelo branding. Porque quando a gente tem uma marca forte, a gente tem um marketing forte. Então, o que é a gente criar, o médico criar essa marca forte? É ele ser quem ele é, a primeira coisa. Porque hoje, quando a gente pensa em branding, a gente pensa, preciso fazer o arquétipo. Sempre vem aquele cliente, quero ser, Sabrina, o arquétipo do governante. Daí a gente vai lá e faz o exercício com ele e a gente vê que ele não é o governante. Ele é o sábio. Ou ele é o herói, ou ele é o amante, mas ele quer ser o governante. E daí a gente vai lá, Fê, e diz para ele que não dá, mas ele quer. E ele vai, e ele não consegue sustentar, porque ninguém consegue sustentar o que não é. Essa é a primeira coisa do branding. Então, primeiro, te conhece a ponto de tu saber que tu é, para daí tu ir fazer tua marca de uma forma que seja realmente forte. Então, daí, quando a gente sabe quem a gente é, a gente tem um propósito firme, a gente tem um valor firme, a gente vai descobrir o nosso tom de voz, como a gente comunica isso, e daí é de verdade. E quando é de verdade, ninguém discute, porque a gente vai lá e bota para fazer mesmo, e aí a gente vai fazer ações de marketing e vai ter muito mais resultado. Quem não alcança resultado hoje com branding, porque dizem, branding é perfumaria, não é perfumaria. Porque quem não... essência. É essência. Ah! Perfeita! É isso! Pega essa! Pega. E aí, o que a pessoa faz? Se ela tem isso bem construído, Fê, ela vai conseguir fazer o marketing dar certo. Se ela não tiver a essência dela bem definida, eu falo muito de intencional, fazer emocional, bota emoção que vai. Hoje, meus clientes elogiam muito a Gala, né? Elogiam muito a nossa empresa. Ah, porque vocês são muito diferenciados. Porque eu descobri que não era só eu fazer um projeto de branding e entregar também, principalmente para o médico e profissional da saúde. Ele é um profissional que precisa, Fê, ser acompanhado, ele precisa de um passo a passo, ele precisa de uma trajetória. Está desenhado o projeto dele, eu vou lá, eu acompanho ele na foto, eu acompanho ele no vídeo, eu vejo se o que ele está fazendo é de verdade, porque se ele estiver mentindo, eu digo, Fernanda, para, esse teu vídeo não está de verdade. Traz tua essência aqui de volta. E daí ele é o que ele é, e quando ele é o que ele é, ele vende, ele chega onde ele quer. É tão fácil. É tão fácil. Por que a gente complica?
Porque muitas vezes, Fê, a gente tem muito isso, né? Quando a gente fala de branding e posicionamento. Acho que a comparação é a coisa que mais... Eu vejo o meu colega fazer, o médico ou profissional da saúde, ele olha o colega fazer e o colega crescer. E ao invés dele olhar para ele e ver o que ele tem de bom, ele olha para o colega e vê o que o colega tem de bom que ele pode copiar. E não é por aí. O colega é o colega, ele é ele. Tu é a Fernanda porque tu tem as tuas características. E eu sou a Sabrina porque eu tenho as minhas. Se eu ficar querendo ser fulano, beltrano e ciclano, o primeiro MBA que eu gravei para o Flávio, o que eu fiz? Fê, eu aluguei uma casa no meio do mato, sem internet, para fazer aquelas aulas e a metodologia dos alunos, para eu não olhar ninguém do mercado, porque se eu olhasse alguém do mercado, eu ia me comparar e achar que não estava bom. Eu olhei só para mim, naquele tempo. E saiu uma metodologia incrível. Então, é o que está dentro da gente. Não precisa, a gente olha, é ótimo olhar a concorrência, a gente tem que ver, sim, o que o mercado está fazendo, o que o nosso concorrente está fazendo, para olhar o que fazer melhor para a gente, mas não para se comparar e cair num lugar de frustração e daí não fazer. Porque é isso que acontece, a pessoa olha tanto para o umbigo do outro que ela não olha para o dela. E daí o negócio dela está ali, travado. Esse é o cliente que mais procura, gente. Ah, porque aquele fulano está dando tão certo, ele fica tão focado naquele concorrente que ele esqueceu dele. E daí o trabalho primeiro é fazer faxina, limpar todo o olhar para o outro, ele passa a olhar para ele começa a entender, tem muito exercício, o branding é profundo. Toda vez que vem o cliente, eu digo, você realmente está pronto para dar esse passo? Porque o nosso trabalho é 80%, o nosso trabalho é 20%. O dele é 80%. Porque é dele que a gente vai extrair quem ele realmente é. E aí, quando ele descobre isso, ele consegue vender. E ele vê o diferencial dele. Mas ele tem que estar confiante. Quais são os elementos, junto com o ser, que compõem uma marca de sucesso? Junto com o ser. É a base, né? Entendo. O ser como a base. O quem você é. Essência. Isso aí. Ok. Base. É você conseguir extrair o teu melhor. Eu sempre falo que vê se tu concorda, uma junção de core, processo Perfeito. e resultado. Perfeito. Quando você quer fazer algo mais, olhe para o teu core, para o teu processo e para o teu resultado. Isso pode se transformar, né? Que eu vejo muitos profissionais fazendo isso dentro do meu ecossistema. No teu negócio de educação, pode se transformar no teu novo protocolo, pode se transformar na nova oportunidade no teu ecossistema. A junção de todo o teu processo. Aquilo que você se especializou, com aquilo que você viveu e com o resultado que você pode comprovar. Maravilhoso. Isso, né? E é isso que ele vai usar. É o mesmo passo a passo que ele vai usar para fazer branding. Ele vai usar, Fê, ele descobriu quem eu sou. Sei como vou me comunicar. Tenho o meu tom de voz definido. Sei o que eu quero da minha vida. Sei as possibilidades, porque quando a gente fala em branding, a gente não fala só no digital, né? Que nós estávamos falando aqui nos bastidores. Sei o que eu quero da minha vida dentro do meu consultório e também fora dele. Então, a partir disso, eu consigo desenhar coisas mais assertivas e que sejam alinhadas com a minha essência. E aí eu consigo saber que eu sou médico, mas eu não preciso passar o dia inteiro dentro do meu consultório só atendendo. Eu tenho outras formas, outras cestas para botar meus ovos. Eu consigo fazer um curso, eu consigo fazer um livro, eu consigo fazer um evento, eu consigo montar protocolos que sejam diferentes dentro do meu consultório. Eu consigo ter uma operação com tecnologia. Com tecnologia, eu consigo, olha que simples, Fê, eu consigo chamar a minha lista de pacientes já existentes para eles virem um dia num happy hour dentro do meu consultório e ali eu dou um voucher para eles de desconto e pego aqueles que estavam muito tempo longe e eles voltam. DNA de possibilidades. Lembra quando você foi no Titanium Day? Maravilhoso! É isso. Então, assim, é abrir a cabeça, abre, sabe, a cabeça do médico. Então, tu tá ali, tu tem um posicionamento forte, tem uma marca forte, coloca, Fê, coração no que tu faz, sabe? Eu vejo que muita gente quer crescer, mas não coloca amor no que faz de qualquer jeito.
tem que... essa semana do carnaval que passou, eu fiz um post sobre a estratégia da Paola Oliveira, que eu aprendi com uma das pessoas que cuida da estratégia de branding dela, foi uma das minhas professoras. E daí a gente olha para essa mulher, e daí tu pensa na trajetória dela. Não precisamos todo mundo concordar com o que é o carnaval ou o jeito que ela se comporta, mas vamos pensar na mensagem dela. Qual é a mensagem dela? Ela comprou uma briga das mulheres. Ela criou um senso de comunidade. Ela falou, ninguém está falando que eu posso desfilar sem ter um corpo perfeito, mas eu vou, porque eu vou ter coragem. E quando eu levantar essa bandeira da coragem, eu vou dar coragem para todas as outras que estão ao meu redor fazerem a mesma coisa. E quando eu dou coragem para elas, elas viram minhas fãs. Porque elas passam a me enxergar como uma pessoa que dá infinitas possibilidades para elas. E daí não me importa se eu me atrelo a Dove, se eu me atrelo ao tênis que ela sambou no carnaval, porque todo mundo fez parceria com ela ali, mas todo mundo, não teve uma pessoa que viu Paola Oliveira no desfile das campeãs agora que teve e não se emocionou com ela chorando, porque ela chorava porque ela estava indo embora, mas porque ela construiu algo muito mais forte que vai muito além dela. Ela deu força para muita gente ser o que é. Isso é branding. Uau! Eu falo muito de mentalidade, de mindset, da forma como a gente pensa. Porque pensamos, sentimos, agimos e construímos o nosso resultado. A mentalidade rígida, a mentalidade que não se abre para as possibilidades, a mentalidade que funciona um sistema, o que o sistema impõe, uma mentalidade que não se, que se prolifera fazendo mais do mesmo, né? Você percebe que o emocional, o mindset, a forma de pensar desses profissionais atrapalha não só o branding, o resultado, porque eu não quero influenciar a tua resposta. Claro. Mas quanto para ti, tá? A trava está na forma como se pensa, na forma como você olha para as coisas, no julgamento, na crença limitante, nas coisas que, num padrão de pensar que se repete numa classe, que muitas vezes, cara, o que te afasta do que tu mais quer. Totalmente. É aquilo que você está pensando. Mas você não deixa de pensar diferente se você não se senta em mesas diferentes, se você não conversa com pessoas que investem, que se desafiam, que fazem, que realizam. Você quer ser o cara que se posiciona, que é premium, que cobra mais, mas não paga mais, não é premium, entende? Você quer que as pessoas te respeitem, te admirem, que elas te reconheçam. Mas o que você está, quanto tempo você está dedicando para que isso aconteça? Em que mesas você está sentando? Com quem você discute? Quem é teu padrão de inspiração, não de comparação? Perfeito, perfeito. Quando a gente fala do médico e do profissional da saúde, entra muito a mentalidade. Eu diria que a mentalidade é o número 1 para eles, de tudo, quando a gente começa um trabalho assim. Eles precisam primeiro trabalhar, tem cliente, Fê, que a gente precisa primeiro falar para ele trabalhar a mentalidade, depois voltar para o projeto de branding. Tem cliente que a gente diz que primeiro ele precisa melhorar a oratória, depois ele volta para o projeto de branding. Tem muito a ser feito aí, justamente porque eu sou uma entusiasta da classe da saúde, de médico e de profissional da saúde. Por eles, eu levanto todas as bandeiras. Porém, eles têm a crença limitante de que vender é errado. E vender é solucionar um problema. Quando o médico entende que o que ele faz é solucionar um problema, que ele está te dando mais saúde, ele não está te fazendo nada errado. Ele não está te empurrando uma coisa que vai te deixar mal. Ele não está te vendendo uma coisa que é errada. Quando eles destravam isso, os clientes que eu tenho que destravaram isso, eles voaram. Tu já me ouviu falando isso, eu preciso repetir aqui, eu vou repetir inúmeras vezes, né? Eu sou apaixonada por vendas. Eu acredito que as pessoas que passam pelo meu ecossistema, elas se destacam nos seus resultados,
Porque essa é realmente um passo a passo, né? Mentalidade, autoridade, resultado, vendas, ambiência, ecossistema. Quem vende, resolve tudo. Quem vende, compra o que quer. Muito. E quem não vende é egoísta. Tem uma palavra que eu escuto muito nesse mercado, que é a palavra, vou botar ela entre aspas, o fulano é picareta. O Beltrano está falando isso e não tem fundamento. O ciclano está fazendo essas palhaçadas, inventando isso e mais aquilo. Quando falta na pessoa coragem de botar aquilo que ela sabe, falta autoconfiança, falta segurança para ir para o mercado, fazer diferente, ter coragem de ser criticado por quem só sabe criticar. É isso. Sabe o que eu falo para os médicos muito? Eles vêm assim e falam, porque fulano é um charlatão, é um Isso. picareta. Daí eu digo assim, então vamos lá, vamos desenvolver você para não deixar o charlatão falar no seu lugar. É por isso, quando você vê dinheiro na mesa, quando você vê alguém ganhando dinheiro que você não acha correto, se você tem tempo de enxergar que o cara está ganhando dinheiro fazendo coisas incorretas, é porque você não está ganhando o dinheiro que você gostaria. Isso. Faz um corte disso, por favor. Porque quando eu tenho tempo de comparar, analisar e coisa, é porque eu estou me inspirando, eu não olho para nada que não me agrega. Por que eu estou olhando? Por que eu estou admirando? Por que eu estou sabendo? Barulho está fazendo. Se eu concordo ou não concordo, mais motivos ainda para eu me calar e fazer o meu bem feito. Né? Porque a gente não quer que as pessoas nos julgam, mas a gente julga as pessoas. Faça o teu. Faça bem feito o teu, te posicione, esteja onde você precisa estar, sabe? Faça os teus movimentos, cria as tuas coisas. Daí você vai se destacar do seu jeito. Você não precisa ser igual a ninguém. Como a gente falou lá no início. Se eu sei quem eu sou, se eu me conheço e eu não me comparo, eu sou eu. E eu faço o meu jeito. E todo mundo passa por isso, Fê. E daí a gente pode falar, não é só o médico profissional de saúde. A Sabrina passou por isso. Talvez a Fernanda passou por isso. Não, talvez não, passei. Todo mundo passa por isso. Mas chega um momento que a gente diz, ei, chega agora. E aí, essa pessoa é aquela que eu vejo assim, com o lado da especialização, do currículo, do desenvolvimento aqui. E com o lado da mentalidade, da performance emocional, da comunicação, da liderança, do posicionamento diminuída. E aí você vê a necessidade desse equilíbrio para colocar para fora toda a potência que a pessoa tem, né? Então, de provocar quem está nos ouvindo, quanto você realmente investe para embalar, né? Eu digo que a autoridade ela vem com autoconfiança em primeiro lugar, porque tudo, para mim a autoconfiança respinga em tudo, em venda, em branding, marketing. O pilar de tudo que falamos aqui para mim é o comportamento, a psicologia. Totalmente. Né? Ela é pilar em todas as bases de desenvolvimento de negócios, de crescimento, na minha visão. Então, a base é a autoconfiança. Aí o cara investe em autoconhecimento, mas lá no fundo, na hora de se expor, ele não está seguro. Né? Na hora de se expor, ele tem crença limitante. Na hora de se expor, o impostor acorda. Vem e diz assim, você vai se expor, você vai ser criticado, você pode ser julgado, o teu conselho vai te punir. Né? E eu não sei o que cria na cabeça nas nossas universidades, porque eu também sou profissional da área da saúde, né? De que em torno de um profissional da área da saúde tem uma ONG, eu não sei o que é que acontece, enfim. Mas autoconfiança, conhecimento, depois a imagem, que está dentro do branding, né? Total. Porque você tem autoconfiança, você sabe o que você faz, mas as pessoas não te dão um centavo pela forma como elas te veem. A gente chega antes do nosso conhecimento e da nossa autoridade, né, Sabrina? Totalmente. A gente chega antes. Então, eu vejo que o quanto os elementos, eu sempre digo, a embalagem é muito importante. Ela não sustenta. Não sustenta. Mas ela apresenta. Quem chega primeiro é a apresentação, né? E os cases? A imagem faz tanta diferença que, Fê, muitas vezes eu atendo os clientes assim que chegam, quando a gente começa o trabalho de branding, a gente fala sobre tudo, né? Então, como eu te falei, se precisa fazer um trabalho de melhoria de outra coisa, a gente fala.
mas eu vejo também muita dissociação, assim, quando a gente de quem o profissional é, como tu falou, um currículo maravilhoso, ele investe em várias coisas, em se aprimorar o conhecimento, e ele investe, às vezes, em outras coisas, em viagens, em tudo mais, mas quando a gente vai conversar com ele, a imagem dele, que também é essa imagem de fora, que a gente sim precisa se preocupar muito, A autoimagem. não está alinhada com todas as outras coisas. E se não está alinhada, a pessoa vai pagar mais para aquele que a imagem está alinhada, Vai. mesmo que o outro tenha mais conhecimento, porque isso é o que vai dar a primeira impressão. Então, assim, ó, eu digo sempre para os clientes, eles dão risada. Tem que estar bonitinho, sim. Tem que estar bem vestido, sim. Tem que cuidar da sua aparência. Tem que cuidar da sua comunicação, porque a nossa imagem também é a nossa comunicação, a forma que a gente está passando isso. Então, não chegaremos no nível dos que estão lá em cima, e que a gente os admire e não os julgue, mas que a gente use eles de espelho, De inspiração. para traçar os nossos caminhos. E se eu vejo, essa pessoa é uma inspiração para mim, qual é o caminho que ela trilhou? Tem um trabalho que a gente faz nos nossos projetos de branding que eu acho muito legal. A gente não faz só o estudo de concorrência. Quando a gente faz estudo de concorrência, a gente faz um estudo de caminho que aquele profissional fez para chegar onde está. Então, por exemplo, uma concorrente de um cliente meu é a Fernanda Toqueto. Quando eu vou estudar a Fernanda Toqueto, eu não falo, a Fernanda Toqueto é especialista nisso. Não, eu vou lá atrás na vida da Fernanda Toqueto. Jornada de crescimento. E estudo a jornada dela. E para mim isso é análise de concorrência, porque daí eu apresento para o meu cliente e digo, olha, a jornada da Fê foi essa. Olha que inspiradora. Vamos ver quais são os passos que a Fernanda deu, que a gente pode se inspirar para que você chegue mais rápido, de uma certa forma. E aí ele passa a entender que concorrente não é o inimigo dele, mas sim um amigo que pode inspirar muito o crescimento dele também. Sensacional, sensacional. Eu faço esse exercício sempre nas minhas mentorias, principalmente com a turma da educação, É lindo. porque a jornada de crescimento sempre foi um pilar para mim na minha tomada de decisão, de investimentos, de direcionamento sobre os meus objetivos, poder olhar e me inspirar na jornada no percurso, né? E eu vou te dar o exemplo mesmo que falamos da Paola Oliveira, eu estudei, fui para fora estudar branding, viajei, fiz vários cursos, fiz um monte de coisa, porque eu estava vendo que só meu trabalho de marketing não era o suficiente na época que eu mudei. Mas um dos primeiros cursos que eu fiz foi o curso com essa mulher que cuida do branding pessoal da Paola Oliveira, que foi a Nilma. E ela cuida do branding pessoal de artistas e tudo mais. E a Nilma, ela tem uma forma de fazer que ela mostra essa jornada que é lindíssima. E ela tem lá comunicação emocional no perfil dela. Então, o que eu aprendi com essa mulher? Que se a gente não colocar emoção no meio dessa trajetória, não tem. Porque assim, a gente está cheio de tecnologia maravilhoso, que veio para ajudar a gente para fazer mil coisas. Inteligência artificial para isso, para aquilo, eu uso muito no trabalho, uso na empresa. Mas o que vai fazer a diferença para nós como marca é isso, fazer sentir. Se eu não te fizer sentir alguma coisa no teu podcast hoje, tu nunca mais vai me chamar para nada. Se eu não fizer quem está nos assistindo sentir alguma coisa, eles vão pensar... Bora fazer sentir, eu estou me encorajando aqui para fazer uma pergunta. Vai! Eu quero que tu dê um feedback sobre o meu branding. O teu branding decolou. Primeiro, tu fez o teu... Na época que tu fez tua primeira estratégia, vou falar mesmo. A minha... Se tu quiser ficar chateada comigo depois desse podcast. Vai! A nossa amizade não existe resultado só com força. Existe resultado com vulnerabilidade, com fraqueza, com erro, com percurso. Toca! Eu quero que as pessoas aprendam com isso. Quando a Fê fez o primeiro trabalho dela, o que eu, Sabrina, senti na época? Eu pensei,
maravilhoso, sempre achei maravilhoso o que tu fez. E na época tu tinha muitos planos feitos, sempre foi muito visionária, muito visionária. Então, assim, ó, o teu problema é que a gente tá em 2025 e tu já tá lá em 2500. Não. E o problema é a solução, né? Quando tu fez aquele projeto, tu já estava muito à frente do teu tempo. E aquele projeto talvez não era o suficiente para tudo que tu tinha na tua cabeça naquele tempo. Tu precisava estruturar tudo que tinha aí dentro dessa cachola. E daí tu pegou o teu projeto, tu tentou fazer de um jeito, tentou fazer do outro, tentou fazer daquele jeito, daquele outro, mas tu teve que te apropriar de todas as coisas de branding que a gente falou aqui. Tu fez um trabalho lindíssimo, um dos mais lindos que eu já vi, de olhar para dentro, de tomar para ti todas as coisas que tu tinha que fazer para chegar onde tu queria estar. E para isso tu foi igual um caminhão. Tu passou na frente de tudo que precisava passar. Sofreu, se sofreu, não sei o tanto que sofreu, mas tenho certeza que sofreu, porque eu também sofri, todo mundo sofreu nesse meio tempo. Mas tu é muito obstinada. E isso faz de ti única no que tu faz. Então, assim, ó, a gente pode fazer um projeto, isso é muito importante, porque branding também pode dar errado quando o cliente não está preparado. Porque ele vem com uma visão e talvez ele não esteja pronto para tudo que ele vai receber. E aí ele tem que voltar algumas casas e pensar, poxa, será que é isso que eu quero? Quando eu aterrisei, porque à frente do próprio tempo, foi uma época que eu procurei branding e uma assessoria de imprensa. Eu falei que tá aí que eu vou enxergar. E aí eu estava ficcionada em um projeto só para mulheres, tu lembra? Lembro. E aí eu fiz vários movimentos e aí foi, aquilo não decolava. Mas vamos lá, não decolava como? Fiz evento para 1.200 mulheres, eu lancei projeto online. Fez um Fiz monte de muita coisa, coisa, né? Mas não decolava na minha visão, como tu falou, de Estava lá em 2015. estava lá em 2030 e era 2017. Mas a editora Gente, a Roseli, que é uma mulher que tem um papel muito importante na minha carreira, até vou falar com ela nos próximos dias. Ela disse assim, cara, eu não admito e eu não vou assinar embaixo desse teu projeto. E foram 18 meses de muito desafio. Quer dizer assim, isso é um desperdício. Ela me dizia, é um desperdício, você tem que encontrar onde acaba esse desperdício. Cara, isso aí foi a coisa mais frustrante para mim, porque eu achei que eu estava fazendo a virada, sabe? Eu achei que eu estava dando um cavalinho de pau, assim, agora, Senhor, vai. segure-me. E foi a hora que eu tive que dar um baita de uma guinada ali. Mas o que eu tenho para dizer, assim, e acho que isso é um ponto forte meu daí. Cara, da mesma forma que eu ergo o império, se eu precisar derrubar ele da noite pro dia, zero apego. E faço de novo. Se eu cheguei aqui e me disserem, vira o carro para cá, mas eu vou ter que explicar para todo mundo que eu virei o carro. Sim, a minha força vai fazer todo mundo entender. Uhum. Tá falhando aqui na comunicação, não tá claro os pilares que tu trabalha, mas me dá mais 30 dias que se as pessoas não entenderem, eu vou procurar alguém que me ajude a me desenvolver, sabe? Isso foram coisas que atrapalharam a minha jornada e o meu resultado. Principalmente sim, eu tenho a base do comportamento, eu tenho tudo, mas eu tenho um percurso em negócios, em resultado, em vendas. Sabe. Isso. E aí, isso foi muito importante, assim, para mim. Por isso que eu te pedi, volta, o feedback, finaliza. E aí, passou. E daí, a gente teve ali um período que também eu tive um problema de saúde, que tu sabe, daí eu também tive que fazer um pause. Quando eu voltei... Tu me viu. Do meu pause, eu pensei, gente, o que aconteceu com a Fernanda? Ainda falei para uma pessoa que estava dentro do teu grupo, Fernanda foi uma fênix, renasceu. Depois da pandemia. E daí tu veio assim, com verdade, não que tu não tinha, porque tu sempre teve isso como uma característica tua, tu sempre teve verdade como um dos pilares principais, mas tu veio com a verdade do que tu queria, porque tu estava firme no teu propósito. Era aquilo. Nunca estive tão firme. E a partir daquilo, tu foi fazendo, e tá aí, ó, só avançando. E às vezes a gente tem que voltar atrás mesmo, ó. E esses dias alguém me mandou uma mensagem, achei muito interessante, daí eu vou compartilhar contigo, falando do passado. Alguém disse assim, ai, Sabrina, mas como foi para você recomeçar de novo?
Não, era recomeçar do zero. Daí eu Ninguém li a recomeça. mensagem, daí eu respondi para a pessoa: recomeçar do zero? O que seria para você recomeçar do zero? Porque Recomecei no meu melhor projeto. eu estudei tantos anos, eu trabalhei em tantas empresas, eu fui diretora de marketing de um monte de empresa importante, eu estudei moda, eu tive à frente de maiores campanhas de marketing que tiveram, viajei para fora, fiz isso, fiz aquilo. Eu não estou começando do zero, não, minha filha, eu já tenho estrada, eu só estou mudando o percurso. Ajustando a rota. Ajustando a Para rota. os novos objetivos. Para fazer melhor, que era exatamente aquilo que estava me esperando. Perfeito. Que eram as pessoas que precisavam da minha ajuda, que são as pessoas que eu mais consigo ajudar hoje. Perfeito. Que eu atraio elas. Me pergunta se alguém entra no meu perfil e me pede um orçamento de uma loja ou uma outra coisa. Não. Ali está o meu posicionamento. Eu atendo médicos e profissionais da saúde. E se eu passar pela vida deles e não fizer nenhuma transformação, eu volto e faço de novo. Porque alguma coisa eu vou fazer. Porque eles vão sair de mim diferente do que eles entraram. É ROI e ROI. É ROI. É o retorno financeiro e emocional. Claro, com certeza. Porque até para mim, eu sou uma amante. Então, vamos falar assim. Arquétipo de amante com governante. Para mim, se não tiver amor, se não der certo, e se não me fazer me arrepiar e a coisa der certo mesmo para a pessoa, e eu ver ela fazendo sucesso e ganhando dinheiro... Fora. Tá fora. Tá fora para mim mesma, porque Sim, daí eu pra entro ti? num buraco desastroso. Eu preciso ver a pessoa dando certo. A minha frase é: o resultado é nosso. É isso. E ter resultado é o que vai, é matar a cobra e mostrar a cobra, nem é matar a cobra e mostrar o pau. Mata ela Mata e mostra morta, o Joel diz. Mostra, levanta e abana. mostra morta, é isso. Organiza aqui, para Tá. todos aqueles que vieram até esse momento aqui no podcast com a gente. Perfeito. Os princípios, com base na tua metodologia. Você que está aí desesperado, por onde eu começo, né? Primeiro, saiba contar uma boa história. Porque toda marca nasce de uma história. Sem história não existe marca, porque tu vai construir uma trajetória que é baseada em nada. Quem tem uma história, tem tudo. Saiba os seus valores inegociáveis. Quem tem valores inegociáveis consegue prosperar. Se você, médico profissional da saúde, deixa alguém burlar um dos seus valores, pronto, uma perna sua está quebrada e você vai andar manco para o resto da vida. Coloca emoção que dá certo. Firme no propósito. O que eu quero? Olha para frente, não olha tanto para os lados. Se for para olhar para o lado, que seja para inspirar. Frente. Frente. É para frente que se anda, não para trás. Que mais? Vamos lá. História, falamos. História, valores inegociáveis, firme no propósito, olhar para frente. Firme no propósito e saber passar a sua mensagem de uma forma que exista verdade, Fê. Viver pela verdade. Isso é o principal dentro do branding. Se você não vive pela verdade, você não consegue construir uma marca. Se você não vive pela verdade, você não vai atrair uma comunidade forte. Porque uma comunidade, todo mundo fala em comunidade hoje no branding, né? E é a coisa que a gente realmente mais dá valor. Porque quem tem uma comunidade forte, tu pode ter um hater, mas tu tem uma comunidade forte, vai lá, sem derrubar aquele hater. E isso também só se constrói com verdade. Uhum. Espalhe uma mensagem que faça sentido. E paciência. Faz sentido para ti, verdade e paciência? Totalmente paciência. Não lembrem, branding é o longo prazo. Marketing é o curto prazo. Tem muita gente querendo fazer branding achando que é marketing. Branding precisa de manutenção, gerenciamento, reputação de marca. Se tu não tem uma marca bem gerenciada, tu não vai conseguir chegar lá, porque marketing é uma ação que tu faz em uma semana. A preparação é de anos. Anos. Aquilo que as pessoas veem é da noite para o dia. Exatamente. Eu senti muito isso agora com a oportunidade de ser entrevistada pelo Joel e que milhares de pessoas me conheceram através dele, né?
E hoje mesmo eu fui num evento e quando eu cheguei, vieram algumas pessoas correndo me abraçar, agradecendo. E aí até eu olhei para uma pessoa que estava do meu lado e disse, que sentimento, que coisa, sabe? E a guria me abraçava e quanto mais ela me abraçava, eu pensava, meu Deus, o que é isso, né? É o que tu fez na vida dela, transformação. Um podcast, uma coisa, né? E aí eu pensei, cara, mas é uma construção, são 25 anos de carreira, sabe? Às vezes a Foram pessoa vê o só último, o topo, né? o último setênio, assim, em alguns momentos eu não sei de onde eu tirei força para fazer o que tinha que ser feito. Quando eu sento nessa mesa do podcast, penso que eu já vim aqui gravar mais, estão batendo 145 episódios nesse momento, 3 anos, o que eu vivi aqui em Alphaville nos últimos 5 anos. Os caras têm que ter muita coragem, muita Muito. paciência, consistência, coerência e congruência. E muitas vezes, né, Fê, sem a gente querer glamorizar, assim, hoje eu vejo também as pessoas, né, me encontram e falam, nossa, como tu tá bem, né, como tu conseguiu construir um negócio que hoje vive pelas próprias pernas, conseguiu se reconstruir. E daí eu penso assim, mas não foi um trabalho fácil. Não. Meu, quantas noites que as pessoas não enxergam? Vocês acham que todo mundo que faz sucesso é assim da noite pro dia? Quantas noites que a gente nem dormiu ou nem dorme? Nem dorme. Essa aqui eu quase nem dormi para estar aqui hoje. Exato. Eu tenho 2 eventos super importantes também que provavelmente eu não vou dormir. Quantas mudanças faz parte de rota do jogo. Eu faz escolhi, parte. eu aceito e eu agradeço. Exatamente. E vai doer muitas vezes, mas a gente tem que. Muitas vezes eu coloco quando vem a impostora, esse é um conselho muito bom para médico e profissional de saúde que eu falo para os meus clientes. Veio o impostor. Daí, esses dias, uma médica tinha uma palestra para fazer e ela se escondeu e eu não achava ela. E daí, quando eu achei ela estava na salinha dela, ela falou: eu estou muito nervosa, eu não sei se eu vou conseguir. E daí eu falei: pega essa tua impostora, diz para ela assim: fica aí sentada um tempinho, daqui a pouco eu volto, e daí se tu se sentir ainda maior do que eu, tu volta. Mas eu vou voltar maior do que tu. E agora tu me deixa que eu vou, mesmo com medo. E foi. E daí, quando terminou a palestra, eu falei, vai lá buscar a impostora, coitada, tá lá sentada esperando. Ela falou, eu sou muito maior que a impostora. Lindo! Porque às vezes a gente tem que deixar, né? Deixa aí, fica aí. Tá nervosa? Tá, mas vai, porque o resultado é assim, a gente só consegue se a gente for. Muito bom, muito bom. A mensagem final, aquela para ficar na alma. Faz sentir, Fê. Faz sentir. Para mim, se eu tivesse que falar hoje para alguém assim, ó, a mensagem principal para fazer uma marca forte. Marca é feita para marcar. Começamos assim, né? Marcar. Então, se a gente vai marcar, que a gente faça as pessoas sentirem alguma coisa, que elas deixem que a gente não seja uma pessoa que passe na vida das outras, que só passou, mas que a gente deixou algo dentro do coração. Olha o que eu sinto por ti. Tu faz sentido na minha vida, tu me fez sentir por inúmeras vezes. Tu sempre esteve ali. Mesmo, aconteceu desafios na minha jornada, aconteceu na tua, mas eu sabia que eu podia ligar para a Fernanda. E ainda hoje, quando eu falo para as pessoas, eu digo, a Fernanda, ela liga. Tem ali, ó, Fernanda ligando, tu tem que atender. E liga com câmera, ainda conte. Ela liga com câmera, não importa se você está de pijama, como você está. Mas pelo menos, Fê, esse teu jeito fez com que tu fizesse sentido na vida das pessoas. Então faz sentir, lindo. Faz isso com a tua marca, se você é médico, se você é profissional da saúde, se você tem uma rede de pacientes, faz diferença na vida dessas pessoas. Quando senta o paciente na sua frente, eu gravei agora um MBA para médico, quando senta um paciente na sua frente, não vê ele só como um pedaço de carne, não vê ele com pressa, vê ele como uma pessoa que está cheia de desafios, às vezes como você, mas que precisa de uma diferença. Esse é o melhor branding, o melhor marketing, porque ele vai levantar da tua cadeira e vai falar teu nome para todo mundo e vai fazer igual a Sabrina, porque daí eu vou num médico assim, daí eu já faço um story, fui no médico, ele era assim, ele me tratou assim. A gente nem combinou no que eu vou fazer no final desse podcast, tá? Mas eu vou deixar uma lista de espera aqui, tá? Uma lista de espera não, uma aplicação para o meu clube, para o Titanium Club. Nós temos um braço dentro do Titanium, que é o Titanium Health, onde a gente cuida da carreira e do ecossistema de negócios de profissionais da área da saúde.
E se alguém aqui estiver interessado em conhecer um pouquinho mais, né, dos princípios, estratégias, fundamentos que médicos que estão conosco, né, profissionais, estão aplicando e que estão virando o jogo da autoridade, do resultado, das vendas, eu te desafio a fazer uma entrega para esse Óbvio. grupo, para que a gente possa ir um pouquinho mais a fundo com essas pessoas que fizerem contato conosco aqui. Com toda certeza. Fechada? Conte comigo. Vou querer Estou disponibilizar um dentro. conteúdo exclusivo teu. Tô Juntas? dentro. Então tá. Juntas. Muito bom. Pacto Vou deixar aí no feito. link desse podcast, então, uma aplicação do Titanium Club. Eu vou fazer uma entrega para você que preencher e é médico profissional da saúde. Vou te entregar um conteúdo especial, fazer uma agenda exclusiva com quem Bora. foi até aqui E nesse escutou episódio. passo a passo E tá a fim de encaminhou- fazer sentido. E encaminhou para um colega assistir e buscar o resultado que merece. Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Conte Fê. comigo. Vamos Você arrebentar também, por esse sempre, Brasil toda e vez. contribuir com muitas pessoas para elas prosperarem. Só Obrigado. vamos. Beijo. Beijo. Arrasamos!